Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo sobre a teosofia. Esse é o vídeo número 6 e vamos apresentar mais um excerto referente à fraternidade. E o Ivan vai fazer a apresentação. Olá a todos, lembrando que esse é um trecho que foi retirado então do livro O Corpo Causal e o Ego, do Arthur Powell. Neste plano, esse excerto ele faz referência que é o caso do plano búdico, né? O homem sabe, por definida experiência, que a humanidade é uma fraternidade. Então, acredito que esse sentido da fraternidade, na acepção mais ampla, seria essa integração de todos os seres do orbe, quando os propósitos eles deixarem de ser tanto concorrenciais e passarem a ser fraternos, acredito que a gente vai sair mais desse nosso estágio atual de expiação e provas para uma regeneração. Numa acepção objetiva e rápida, creio que seria essa análise. Como ele faz alusão ao plano búdico, e a gente sabe que o plano búdico ele está bem além, inclusive, daquele corpo mental superior, o qual nós temos uma parte dele, né, um dos nossos corpos que estão interpenetrados, um deles está no plano causal, seria o mental superior, no caso, o inferior na quinta dimensão, superior ou causal na sexta dimensão e o búdico na sétima dimensão. Então, ele está fazendo alusão a um plano muito superior, inclusive no qual nós tenhamos já os nossos corpos interpenetrados nesse plano. Esse sentido da fraterno, né, inclusive da humanidade, ele está muito além do que a gente possa vir imaginar em razão de estar nesse plano búdico, que é algo aí que nos aguarda milhares, bilhões de anos. E vamos ver. Então seria a fraternidade exponencial em relação a essa humanidade, em relação aos seres, aos espíritos, né, os quais nos constituímos. É uma fraternidade que nós almejamos, uma virtude que a gente tem que ir trabalhando aos poucos para dar esse pontapé inicial e, eventualmente, começar a fazer a subida, né? Quando a gente fala em fraternidade, fazendo uma tradução direta, né, a gente pode pensar em irmandade. E irmandade é quando todos vêm da mesma fonte. Então, num pensamento mais terreno, mais material, claro que a gente vai se remeter à família, aos irmãos, à família em geral, máximo chegando a primos, ou então a amigos, né? Que é aquela coisa, olha, meu amigo como se fosse meu irmão e tudo mais. Mas como o Ivan acabou de dizer, nós estamos falando de um plano bem superior. E se a gente pegar esse pensamento que a irmandade são as pessoas ou aquilo que vem da mesma fonte, e aí nos remetemos que o Criador fez tudo que a gente pode sentir, ver, enxergar e entender, e muito mais, claro, né? Então, podemos entender que todos nós somos parte dessa irmandade. E não só nós humanos, né? Mas tudo que o Criador fez, tudo que ele criou, faz parte dessa irmandade. E, novamente, eu vou ressaltar aqui que a maior oposição da fraternidade, novamente, é o egoísmo. Porque o egoísmo faz com que a gente pense, eventualmente, somente na gente, ou somente num grupo que a gente pré-determina. E a fraternidade ligada a essa ideia da irmandade, e que viemos de um Criador, que tudo é uma
todos nós somos objetos da criação, e ligando, inclusive, a ideia do vídeo anterior, né, da questão do cosmos, de que todos nós formamos uma unidade, esse pensamento da fraternidade ele vem muito mais nessa direção, novamente, de sermos um dentro do todo e termos esse estado de espírito que é pensarmos como um todo. Aí eu acho que realmente nós estamos a caminho de incorporar esse valor da fraternidade. Acredito que essa colocação que o Haroldo tenha feito sobre a Irmandade, ela é muito representativa em relação ao conceito maior do que significaria fraternidade no nosso plano aqui. Né? O plano búdico está muito além, mas esse sentido de irmandade, a exemplo de uma outra exposição anterior que nós já fizemos, se eu não me engano, sobre solidariedade, ela fica muito substancial no sentido, se a gente levasse para um sentido teosófico, como se existisse uma alma grupal hominal. Nós estamos retornando à mônada, a gente já está num plano búdico, né? Depois tem um átmico, aí voltamos aos outros planos logóicos, mas esse conceito de irmandade, me parece que o conceito está muito atrelado a essa junção dos seres. E esse excerto, ele é muito sublime também em relação à parte do que o Haroldo falou, em relação à parte inicial da exposição do Haroldo, quando ele falou do negócio da subida. A subida, e como esses textos aqui da teosofia, do Major Paulo, eles são sublimes. O homem sabe por definida experiência, retomando o que o Haroldo falou na sua exposição inicial, ou seja, o mecanismo de subida. Para ele chegar no búdico e ter essa confirmação, realmente significa que ele sabe, né? Porque ele passou por seguidas experiências, inclusive para chegar no búdico, ele já cruzou o ponto Laia há muito, já passou o causal, entrou num outro plano que nós nem sabemos. Já é um campo da angelitude mesmo, né? Quando o Ivan fala de que nesse plano búdico está muito além do que a gente pode imaginar, talvez a gente possa pensar assim, mas quanto além, né? O quanto essa fraternidade que eu sinto está distante desse plano. E acontece que a gente, às vezes, pressupõe, né, que teve uma grande evolução por ter feito determinado ato ou atitude, e dizer assim, olha, alcancei um estágio da fraternidade. Mas a gente tem que entender que essa questão do ego, ela vem nos momentos que a gente menos espera, no momento que a gente está desatento mesmo, e que não percebemos. Um exemplo muito atual é essa questão dos refugiados. É aquela coisa assim, por que abrir porta para os refugiados se dentro do nosso próprio país também existem pessoas passando necessidade e tudo mais? Então, olha só, a gente dá uma prioridade para que os brasileiros, ou então a família, ou então os colegas mais chegados, sejam os mais necessitados. Quer dizer, onde que está a fraternidade aí? Se eu separo por grupos, que esse grupo de ser humano não me importa tanto, ou aquele grupo de ser humano me importa mais. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que ficar atento, e como o Ivan disse, vai levar muito tempo realmente para a gente purificar esse sentimento, né? Essa qualidade, que é o sentimento de fraternidade num nível mais sublime possível, que seria, eventualmente, esse plano búdico e, gradativamente, os inferiores, né?
Bom, passamos agora, então, para o outro excerto referente à solidariedade. E, novamente, o Ivan vai fazer a leitura aqui. Quando a separatividade é abandonada e a união compreendida. Toda a humanidade está ligada, reunida por fios dourados. Acredito que seja interessante mencionar, primeiramente, sobre a grande malha que nos envolve a todos, essa interligação, o poder que o pensamento possui. Acredito que a gente não tenha consciência plena do que representa nosso pensamento esse que é matéria, pensamento fluido, pensamento dinâmico, pensamento qual temos liberdade de atuação, mesmo que não sigamos os caminhos corretamente, temos a total liberdade para a emanação dos nossos pensamentos. E à medida que toda essa humanidade esteja ligada, a gente definitivamente está num outro patamar. Fazendo até uma alusão à oração Pai Nosso, já vendo dessas duas primeiras palavras iniciais da oração, Pai Nosso. Inicialmente nós vimos que o primeiro logos é aquele de retorno justamente ao Pai, que foi a terceira emanação, temos um processo de Kundalini, todos nos empurrando aí para a evolução. O Pai, ele é nosso, ele não é do Haroldo, inclusive em vídeo anterior, sobre aquele conceito de irmandade, o qual o Haroldo tinha mencionado, essas particularidades, essas distinções as quais fazemos, elas são quebradas. Faz parte de um envoltório único, mas é um envoltório único que está ligado pelos seus filamentos. Quando essa humanidade ela está ligada por fios dourados, a gente poderia ter um entendimento. Nós temos, digamos assim, fios prateados e fios dourados. Fazendo um overview rápido. Os fios prateados são aqueles que nós chamamos como antakarana, que fazem a ligação da tríade superior ou Jivatma às personalidades. Haroldo tem uma série de antakaranas, eu tenho uma série de antakaranas, enfim, todas as personalidades que nos constituem, a multidão que nos constitui, nós temos esses fios prateados, os quais também em momento anterior, relatado pelo amigo Haroldo, que mencionou o ego, no caso com letra maiúscula, que foi aquele que a gente estudou, também refletindo a questão do Jivatma, que nos bombardeia, no bom sentido da palavra, com essa emanação de benevolência. Então, isso daí seriam os fios prateados. Lembrando que esse ego, uma vez que ele esteja num patamar superior ao nosso, do mesmo modo que é difícil a nossa compreensão, existe um funil para a gente receber essa benevolência, as nossas vicissitudes, elas não passam por esse funil até chegar no ego. Então, o ego, com letra maiúscula, ele tem uma certa dificuldade de compreensão do nosso estado primitivo. De modo que, se o ego ele quiser abandonar determinada encarnação, determinada, como a gente chama, né, na teosofia, como personalidade, ele vai lá e corta o fio prateado. Overview sobre o fio prateado. Recapitulação, inclusive, porque nós já vimos. Em relação ao fio dourado, ele é um fio que permeia todos os seres nessa nossa escalada evolutiva, porém, o fio dourado ele é definitivamente rompido no momento que a gente aprender todas essas lições e já estiver num outro patamar. Esse fio dourado ele é definitivamente rompido, a gente não vai precisar mais estar na roda de Sansara.
Então, esta roda de samsara, a qual nos permeia a todos, ela também nos liga a todos em um determinado patamar, que seriam esses fios dourados. Então, esse patamar também ele não está assim muito além, como nós já tivemos a oportunidade de ver em vídeos anteriores, em relação à questão lá do plano búdico, por exemplo. Esses fios dourados, essa interligação por meio de fios, que seria, digamos assim, uma alusão mais à fisiologia sutil. Por isso daqui a gente também pode considerar como um excerto alegórico, um adjetivo usado de uma maneira bonita, né? Fios dourados, que a gente vai imaginar uma outra situação. Mas procurando criar um paralelo em relação aos ensinamentos aí da teosofia propriamente, no primeiro momento eu veria esse tipo de relação, né? Então, toda essa separatividade ela foi já abandonada, absorvida por nós, a gente conseguiu fazer nós já compreendemos e já estamos na nossa escalada evolutiva num outro patamar. O Ivan falou no início uma palavra interessante, que é a questão da liberdade. A liberdade, eu acho que ela está muito ligada à ideia da solidariedade. Porque fazendo uma evolução dessa palavra da liberdade, junto vem a ideia da responsabilidade. Porque se eu tenho liberdade, então eu sou responsável, eu tenho livre-arbítrio pelas minhas ações. Então, a liberdade traz consigo um peso, uma carga para a gente. E, como diz na parte final desse certo, toda a humanidade está ligada, que o Ivan explicou a questão dos fios dourados. Se toda a humanidade está ligada, só vem reforçar que os seres humanos é um grupo gregário, ou seja, eles vivem juntos, um depende do outro para sobreviver, né? Ficar sozinho vai contra esse sentido humano, né? Então, toda a humanidade está ligada, traduz muito assim o que é o sentido do ser humano e da humanidade. Novamente, um problema que vai acontecendo devido a esse ego inferior, né? É a questão do conhecer, né? Quer dizer, eu só trago, até fazendo uma ponte com a questão da fraternidade, né? Eu só trago para perto de mim aquelas pessoas que eu conheço. Quem eu não conheço não está perto de mim, então dificilmente vai ser considerado. E esse conhecer vai trazer uma atitude egóica no seguinte sentido: quando eu conheço a pessoa, eu posso intervir nas atitudes, nas ações e no pensamento dessa pessoa. Então, aí eu começo a exercer um poder em cima daquela pessoa. E a pessoa em si, ela começa a ter uma dissolução dos próprios valores dela. Então, essa questão da responsabilidade é uma responsabilidade em cima do outro e em cima de nós mesmos, né? Porque quando eu começo a intervir no outro, na verdade, eu estou intervindo ou estou valorizando de forma egóica os meus valores. Eu quero ter o igual em frente a mim. E essa ideia de que tem que existir uma ligação única com toda a humanidade, ela vem trazer o conceito de que todos estamos juntos, cada um com a sua qualidade, cada um com a sua carga de virtude. Então, a questão da solidariedade, né, que vem trazer também numa tradução livre a questão daquilo que é sólido, daquilo que é compacto, no sentido de que é uma coisa só, é uma coisa agregada, né? Ela
ela é possível a partir do momento que a gente aceita que cada um tem a sua individualidade. Talvez aí a gente possa compreender um pouco mais essa questão de que somos seres individuais, né, dentro de uma unidade. Fala, bom, como que é isso, né? É isso. A unidade é composta de várias unidades. É como um corpo que é composto de várias células, mas cada célula tem o seu jeito particular de ser. Então, quando a humanidade está ligada, ela vem trazer, esse texto vem trazer essa ideia realmente da solidariedade. E aqui já é um movimento de ação, né? Falamos há pouco da questão da fraternidade, que, ao meu ver, é um estado de espírito. Ao passo que ser solidário já é uma ação. Ou seja, eu deixo de exercer influência sobre as outras pessoas, eu faço, as minhas atitudes vão de encontro ao todo, num único movimento, e acho que esse é o primeiro passo, talvez o grande primeiro passo, de começar a entender o que representa a solidariedade e, finalmente, depois de várias tentativas, acertos e erros, a gente possa chegar na primeira parte desse acerto, quando a separatividade é abandonada e a união compreendida, né? Tem muita força esse texto, porque esse é o nosso objetivo, e a solidariedade é uma ferramenta a mais para a gente subir um degrau em direção a esse outro plano. Chegamos agora ao último tema desse vídeo, que é a caridade. Mais uma vez, né, trazendo o excerto aí do livro do Arthur Powell, O Corpo Causal e o Ego, dito o seguinte: envolve em sua própria consciência aquele que está sofrendo. E embora o sofredor nada saiba deste envolvimento, isso, ainda assim, diminuirá até certo ponto a sua dor. Quanto maior o número de virtudes, menos sofrimento o indivíduo vai ter. Quanto mais alinhado à lei natural maior de evolução, de compreensão, menos suscetível a essa experiência material a gente vai estar, porque os aprendizados eles foram feitos. Para a teosofia, a colocação da palavra consciência ele é um pouquinho diferente dessa acepção comum que a gente poderia falar. A consciência, que no caso, inclusive a gente colocou essa pergunta anteriormente, onde você deixa a sua consciência? Significa que em diferentes graus de frequência, os hindus e depois os ingleses, lá os da Bretanha, exemplo do Leadbeater, Annie Besant, a própria Helena Blavatsky, capturaram, absorveram esse conceito dessa separação escalar de frequência entre os planos, fizeram uma adaptação para que fique mais inteligível para o nosso estudo, de fazer determinados agrupamentos. E aí a gente pergunta, onde está a nossa consciência? Então a gente sabe que tem um plano, esse nosso terceiro, na nossa terceira dimensão, tem um plano físico, juntamente a ele o plano etérico, depois na quarta dimensão o plano astral, mental, assim por diante. Aí a gente fala, onde você permanece com a sua consciência? A consciência ela estaria lá na quarta dimensão, mundo do prazer, paixões, desejos. A consciência, onde ela estaria? Vai estar no mental inferior, ou seja, determinados conceitos já foram melhor assambargados.
independente disso, quando nós nos propusemos a questionar onde você coloca a sua consciência, a gente nunca esquece que nossos corpos estão submersos, eles já estão interpenetrados nesses planos. Então, de acordo com a emanação do nosso pensamento, é que a gente efetivamente vai determinar onde vai estar nossa consciência. E esse estado de sofrimento, a gente sabe que assambarga há uma comunhão de valores, mas no nosso estado atual. Então, quando nós propusemos a fazer esse questionamento, voltando novamente em relação àquela abertura de funil do ego com letra maiúscula, que vem as informações da mônada, lembrando que a centelha divina ela está dentro de nós. Muitas das vezes a gente imagina a gente com aquele fiozinho de prata atrás da cabeça, voando por aí, de modo que a mônada está dentro de nós e ela está vendo dentro de nós a maneira como a gente interage com esse vaso purificador que nos constitui. Então, quanto maior o grau de sofrimento do ser, significa que ele menos assambargou, menos transcendeu essa experiência na matéria para procurar interpretar os acontecimentos que estão ao seu redor. Porque na medida que a lição tiver aprendida, essa dor ela vai diminuir. Muito legal você falar e dar uma luz sobre essa questão da consciência, né? Porque a caridade, às vezes, ela pode ser confundida, né, em fazer o bem. Não que ela não seja, a caridade envolve fazer o bem. Mas eu acho que tem um complemento aí que a gente pode acrescentar, que é fazer o bem sem esperar nada em troca. Né? Porque se a gente pensar assim, quantas situações uma pessoa faz o bem para outro ou para um grupo, mas ele está esperando uma troca, ou um reconhecimento público, ou esperando um muito obrigado, ou político que promete que te dá cestas básicas, mas quer o voto em troca. Nós estamos falando aqui em níveis mais sutis. Então, a caridade, na sua essência, eu acho que ela precisa vir com essa consciência de que não estamos esperando nada em troca. Não estamos tirando proveito daquele ato que a gente está fazendo. Então, enquanto a gente faz o bem, nós estamos praticando uma beneficência. Então, estou fazendo uma ajuda beneficente ou estou doando para um bazar beneficente. Agora, para que eu chegue na caridade, eu tenho que fazer isso, mas também praticar a benevolência. Ou seja, eu estou trabalhando pelo bem, não estou esperando nada em troca. Então, aí eu acho que a gente tem uma ideia mais ampla, mais sutil, né, mais elevada do que realmente seja a caridade. E é uma questão consciencial, realmente. Né? Onde que minha consciência está quando eu faço isso ou aquilo? Né? E, inclusive, como o texto diz, mesmo que a pessoa beneficiada ela não saiba, né, que a gente está envolvido nisso, o que importa realmente no final de tudo é isso, é diminuir a sua dor. Um pouco ou até certo ponto a sua dor. Então, a caridade, junto com a solidariedade, eu acho que elas representam a ação em si, né? O movimento, o fazer. E a fraternidade, ela vem trazendo essa consciência. Né? E, na verdade, esses pontos que discutimos hoje, eles não estão separados, né? Então, a caridade está envolvido dentro da fraternidade e da solidariedade e dentro de outros valores que a gente já falou e ainda vamos falar e ainda tem muito mais que não vamos conseguir dizer ainda nesses vídeos,
mas podemos resumir sendo os valores humanos. Enfatizo ainda que tem que ser esses valores humanos, mas em nível muito elevado, né? Que é o que os excertos estão propondo, e até exemplificando num plano superior, no caso, o plano búdico, como foi tratado hoje. Então, é lá que a gente se espelha, é lá o nosso objetivo. À luz desse texto, é curioso, porque a gente faz uma leitura, vem um entendimento, faz uma releitura, vem uma outra coisa que a gente nunca teria imaginado, né? Envolve em sua própria consciência aquele que está sofrendo. Então, nós, com essa explanação do que seria a consciência no aspecto teosófico, na leitura teosófica, nós iremos envolver na nossa própria consciência o outro que está sofrendo. Então, como esse emaranhado ele se dá, como esse envoltório ele se dá. Então, há um ser que esteja sofrendo, é como se nós encapsulássemos, digamos assim, esse ser que está sofrendo com a nossa consciência. Anteriormente, a gente viu a questão dos fios dourados que se entrelaçam, ou seja, está tudo interconectado. E aquele que sofre, nada saiba deste envolvimento, ou seja, por meio da nossa consciência, digamos, aquele que ore, aquele que tem a benevolência, o culto da leitura, da prática edificante, da caridade, ele vai envolver aquele sofredor com o seu próprio ato, com vistas à diminuição da dor do outro. Dor esta que, na verdade, é falta de entendimento a respeito de uma determinada situação. O que também não nos fugiria à explanação dessa dor como uma lei de justiça maior também, com relação à lei de causa e efeito, em relação a questões pretéritas. Enfim, estamos aí aquém de qualquer tipo de interpretação, mas acredito que esse envolvimento maior desse estado consciencial, inclusive aqui no orbe, aqui no nosso planeta, os seres, eles estão ligados de acordo com a sua emanação de frequência, de pensamento, de emoção. Essa conexão ela vai se fazer. Todos aqueles que estiverem alegres estarão juntos, tristes juntos, e por aí vai. Então, acredito que esse ato de emanar uma energia, mesmo que a gente ainda não consiga definir muito bem, mas pró ao nosso semelhante, ela é sempre bem-vinda. Uma coisa que sempre me veio, eu ia até falar, depois eu esqueci. Então, quando a gente se propõe a fazer uma determinada oração, a gente tem uma devoção para uma entidade, nós nos elevamos espiritualmente com algum propósito. Tem uma pessoa doente, será que aquele nosso propósito ele tem um efeito modificador? Será que esse estado da nossa consciência é um agente de promoção para outrem, ou seria um agente de promoção só para nós? O ato de orar. No primeiro momento, eu acredito que qualquer mecanismo que esteja para fora de nós, meu raciocínio está muito aquém aí de qualquer interpretação, é só uma filosofia própria, mas eu não sei se a gente teria esse alcance. Eu acredito que esse envolvimento da consciência pró uma benevolência a outrem seria mais para nos educarmos, né? Graças a Deus que todos os nossos pedidos não são atendidos, né? Porque se fossem, eu acredito que o mundo seria um caos. Só querendo fechar o raciocínio com uma ilustração. Tem uma pessoa doente.
Aí que a gente começa a elevar, né, o nosso pensamento lá, um ente querido, doente, vamos rezar para que ele melhore. Essa reza, efetivamente, ela melhoraria o estado do enfermo ou mais nos educaremos para trazer à tona os valores que foram colocados aqui naquele momento para que a gente se reinterprete? Olha, eu vou citar sempre o velho jargão, né? Tudo depende de cada caso, né? Nesse momento, eu penso assim que é como você vê, por exemplo, uma pessoa sozinha com uma bandeira reivindicando uma questão, ou você vê uma multidão, né? Então, quando o mundo ora pelo Papa, eu acho que tem muita força, né? Porque essa energia superior, ou como possamos chamá-la, ela vê que existe uma alma grupal. Aí, ali ela vê o sentido realmente do ser humano. Olha, eles estão unidos. Todas as pessoas estão unidas pedindo um bem comum. Então, eu acho que tem uma, não sei se justificativa seria a palavra correta, né? Mas tem um porquê eventualmente interceder numa situação, né? E ao mesmo tempo, eu acho que uma mãe, um pai, uma irmã, você é pai, você sabe, quando você se concentra, puxa vida, eu rezo para que isso seja melhor para o meu filho, que isso aconteça para o meu filho, que ele se safe dessa situação, enfim. Eu acho que isso também tem uma ligação muito forte, porque você percebe, aí está desvinculado a questão do ego, é um amor puro, né? Eu acho que o amor de pai e mãe, assim, claro, dentro de condições normais, né? Não tem força igual, não tem. É realmente um amor sublime, né? Pelo menos a minha vivência, a minha experiência em ter um filho, eu só podia dizer assim, eu lembro que eu só dizia isso, é um milagre, né? É um amor assim, é o amor diferente de qualquer outro amor carnal ou de irmandade, né? Essa ligação assim com o filho realmente é sublime, é algo assim realmente lá de outros planos. Agora, penso assim também que mesmo que haja uma interferência superior, ela precisa de algo material para que isso aconteça. Então, aí eu acho que a oração, a energia da oração, a energia do tocar o teu filho, ele está com febre, você vai lá e põe a mão, né? Ou pegar uma foto e se concentrar ali. Então, acho que essa materialidade, né, é importante para que possa existir uma atuação de outros planos. E esse amor de pai que você mencionou, esse amor puro, né, de pai, aí eu perguntaria para você, a gente está muito longe de ter este amor por todos os outros seres? Muito, muito longe, eu acho. Porque é o que acabamos de conversar hoje, né? Por que que meu filho, ele é diferente de outra pessoa, né? Não sei se existe uma condição especial para isso, partindo dessa ideia que o próprio Cristo trouxe, né? De que o pai tem uma ligação muito forte com o filho e vice-versa, né? Ou talvez seja só uma emanação que a gente tenha de que é esse amor que nós temos que sentir por todos. Aí eu acho que nós estaremos realmente num degrau acima, né? Então, essa comunhão aí de amor por todos os seres, não sei em que plano aí seria, mas é essa seria a fraternidade, né? Exatamente. Esse seria o envolvimento, essa grande malha que nos permeia, essa interconexão.
é O que a verdade. gente falou aí, né? É. E você vê, né? Esse amor pelo filho, tanto de um pai quanto de uma mãe, ele ultrapassa essa questão da fraternidade é, superficial, né? É uma fraternidade realmente de outro plano, né? Muito mais elevado. A caridade também, né? Você dá uma coisa para o seu filho que ele está precisando, você não quer nada em troca, né? Ele nem precisa saber, né? Foi o que os excertos de hoje disseram. E todas as outras virtudes, né? A gente nem quer que eles saibam, a gente faz realmente com o coração aberto e sem esperar nada em troca. Eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que essa dádiva, né, esse presente, essa chuva de bênção que você sempre costuma falar, ela vem para a gente quando a gente tem um filho, uma filha, não importa, né? Aí a gente sente realmente um pouquinho daquele amor que a gente tem que chegar, um pouquinho daquele amor que Cristo e Buda fala, e tantos outros avatares. Eu acho que com esse exemplo que você deu, esses tópicos que a gente procurou abranger aí, eles se explicam por eles próprios, né? Exatamente. É muito bonito, né? Eu fico assim, emocionado em ver essa possibilidade que todos nós temos, né? E isso é no dia a dia, a cada segundo a gente tem que estar atento, né? Orai e vigiai, é exatamente essa a ideia, né? Nos vigiarmos para estarmos sempre com esse bem, com esse amor como objetivo, como meta. Só uma alegoria que me ocorreu, um exemplo que é uma alegoria bonita, que ela justamente fala desses valores aí de comunhão benévola de valores entre os seres e tal. Na própria região lá da Bretanha, gauleses, enfim, aí da época medieval, os caras faziam aqueles campeonatos, né? Só um monte de homem junto lá, os caras fortes, né? Aqueles que Sim, levantam o tronco, arrebentam, né? Tem os nórdicos aí, os próprios vikings, ou mesmo lá da Islândia, né? Então tinha os campeonatos lá dos caras fortes. Então o cara arrancou um tronco de uma árvore, derrubou uma árvore, aí chegou um outro, derrubou duas, outro três, para ver qual seria mais forte. Aí, é claro que tem o sábio, né? E falou: ah, tá. Em relação a essas provas aí que já foram passadas, eu acredito que nada daquele que realmente era o mais forte se mostrou aí. Aí tinha uma árvorezinha lá do lado, né? Quebrou lá um pequeno gravetinho, né? Quebrou da árvore e falou: tá, derrubar as árvores é fácil. Agora me fala o seguinte: como é que você vai atuar com o seu estado consciencial de pegar esse gravetinho e colocar lá na árvore de volta? Então, no nosso atual estado, né, consciencial, evolutivo, a gente está ainda nesse estágio de destruidores e não de construidores. Né? A gente pode até, de uma maneira bucólica, assim, comentar, né, a respeito da que não estamos querendo criar muros, mas sim pontes. Mas eu acredito que na nossa essência, os exemplos que a gente dá, principalmente, né? Eu acho que é um cuidado muito grande que a gente precisa ter. Eu me policio demais em relação a isso. Que é uma coisa que eu nem falei aqui, porque ela ficou até meio clichê já, mas do outro servir como nosso espelho. E quando a gente faz menção em relação a um outro ser qualquer, é uma partezinha de nós, ou uma partezona de nós que tem aquilo lá. Então, essas palavras que a gente está falando, as palavras de dor, as palavras de sofrimento, palavras aí de não compreensão,
São palavras de fuga no sentido de desaproximação da linha natural, da evolução natural, o qual, né, nessa experiência da matéria, é sempre para voltar para lá. Lembrando que essa linha, de acordo com o que a gente estudou aqui, ela é cíclica, por isso que é na forma de uma circunferência, para simplesmente não dar uma conotação de uma linha que não volta mais, a ideia não seria essa. Mas é só uma alegoriazinha final para